Olá pessoal do terceiro ano B, sejam bem-vindos a mais uma correção de atividade e dando sequência à nossa aula sobre o Alexis de Tocqueville, eu passei algumas questões para vocês na última aula, na semana passada, e agora eu vou fazer a correção juntamente com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar no meu privado ou aqui no grupo da turma mesmo, ok? Então vamos à nossa correção. São perguntas simples que dizem respeito às ideias principais, ao contexto político em que o Tocqueville escreveu, ou seja, uma pequena introdução à sua obra. Tocqueville que foi um dos mais importantes intelectuais do começo do século XIX, é sempre bom ressaltar isso. E ele atuou, como vocês já viram no vídeo anterior, em vários campos, na história, na política, na sociologia, etc. Então vamos à primeira questão. Descreva o contexto político francês que influenciou diretamente a obra do Tocqueville. Veja só, é importante que você lembre que a Revolução Francesa foi uma das revoluções que marcaram a segunda metade do século XVIII para o mundo. Nós tivemos aí a Revolução Industrial na Inglaterra, nós tivemos a Revolução Americana, ou a independência das 13 colônias inglesas, em 1776, e nós tivemos em 1789 a Revolução Francesa, que lançou consequências para todo o mundo, principalmente ocidental. Então, o Tocqueville ele nasceu já no século XIX, mas foi nesse período que os efeitos da Revolução começaram a surtir efeito. Revolução essa que acabou com o antigo regime na França e inaugurou a República em terras francesas. Então, ele vivia num contexto de observar as consequências na política francesa dessa revolução que foi tão importante para o mundo. Segundo, explique o que era o dilema tocquevilliano. O que era o dilema? Tocqueville pensava o seguinte: poxa, como é que uma revolução, a francesa, que pregava ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, proporcionou momentos tão terríveis, momentos tão violentos como foi a fase do terror lá de Robespierre? Como? Como é que os indivíduos eles não gozavam dessa igualdade e dessa liberdade? Por que isso não era acessível a todos? Então, esse era o dilema de Tocqueville, como tem na resposta. Veja só. O dilema tocquevilliano consiste na tentativa de harmonizar nas leis ou no convívio social as noções de igualdade e liberdade. Então, embora a Revolução Francesa pregasse isso e era muito bonito, na prática isso é difícil de acontecer, ou melhor, era na sociedade francesa. E até para nós é um dilema muito comum atualmente também. Além disso, esse dilema expressa a dificuldade de elaborar leis gerais que atendam a todos os membros da coletividade de forma igualitária e, ao mesmo tempo combiná-la com expressões particulares das culturas, crenças, etc. Ou seja, esse dilema de Tocqueville ainda é muito atual, né, hoje na contemporaneidade. Então, combinar esses ideais de liberdade e igualdade era o maior dilema do Alexis de Tocqueville. E na sua obra esse dilema ele fica bem evidente. É importante ressaltar que uma das suas principais obras é A Democracia na América, fruto da viagem que ele realizou em 1830 para os Estados Unidos da América, ou o Novo Mundo. Então, já pegando o gancho na terceira questão, qual era o objetivo principal da viagem de Tocqueville aos Estados Unidos da América? A princípio, gente, é importante que você lembre que o Tocqueville, ele tinha um cargo muito importante na justiça francesa. Então, ele viajou para os Estados Unidos em companhia de um amigo, justamente para conhecer a organização do sistema prisional desse novo país, dessa nova nação que era famosa pela questão dos direitos civis, pela democracia. Então, Tocqueville ele ficou muito instigado a conhecer essa organização. E lá, né, tentando trabalhar na questão das prisões, ele encontrou esse novo mundo, ele encontrou esse país diferente do seu, um país que era livre. E aí, já entrando na quarta questão, qual foi a percepção de Alexis Tocqueville sobre a sociedade americana? Ele percebeu que aquela sociedade nasceu sob o sinal da liberdade, ou seja, os colonos americanos, que eram antes chefiados pela metrópole inglesa, eles, embora fossem submissos, fossem colônias, mas eles já governavam a si mesmos, eles tinham uma certa autonomia, eles já tinham uma certa liberdade antes mesmo de se tornarem nação independente. Isso para Tocqueville era muito interessante.
Além disso, muitos desses primeiros colonos que se fixaram na região onde hoje são os Estados Unidos, eles vieram fugidos da Europa, lembre lá da Reforma Protestante. Então, eles eram perseguidos, eram protestantes, puritanos, perseguidos na Europa pela Igreja Católica e começaram a fundar nessa nova colônia um novo reduto e puderam ter essa liberdade de crença e de pensamento na América. Então, por isso que o Alexis Tocqueville fala que essa sociedade nasceu sob o signo da liberdade. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos dar sequência depois ao nosso conteúdo e trazer mais ideias do Alexis de Tocqueville, desse importante pensador francês. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau, tchau.